O que é a NFC? NFC, Nota Fiscal do Consumidor Eletrônico. Nada mais é que a substituição da nota do cupom fiscal que era emitido pela impressora fiscal e agora isso será totalmente digital na forma que é hoje a nota fiscal eletrônica. Antigamente existia a nota série D, que foi substituída pela impressora fiscal e agora está sendo substituída pela NFC. Para o consumidor final, o que a NFC trará de mudanças? Hoje, quando vamos num supermercado, fazemos as compras, passamos no caixa e lá temos o nosso cupom fiscal. Isso vai acontecer exatamente igual, né? Com a diferença de que esse cupom ele terá um QR Code, que é aquele código que hoje o pessoal já está habituado. Chegando em casa, você vai com um aplicativo através do seu celular ou computador, ler esse QR Code e esse QR Code ele acessa o site da Receita e traz para você esse cupom fiscal. Com todos os detalhes da compra. Com todos os detalhes da compra. Né? Na verdade, é uma cópia daquilo que você tem impresso. Né? Ou melhor, o que você tem impresso é uma cópia do cupom. E quais os tipos de empresa que poderão utilizar a NFC? São as empresas que trabalham com venda de produtos. Não, aquelas empresas que trabalham com venda de serviço, elas não têm a série D, mas também não têm impressora fiscal. Então, resumo, são aquelas empresas que hoje usam impressora fiscal para a venda direto para o consumidor. Marcelo, com relação às empresas que estão abrindo hoje, como elas deverão proceder em relação à NFC? Bom, existe um prazo para as empresas que já usam hoje a impressora fiscal se enquadrar. Esse prazo vai até 2020, mas as empresas que eventualmente estejam abrindo hoje, elas deverão ter a NFC logo de cara. Serão obrigadas a implementar já a NFC. Marcelo, quanto às empresas que estão abrindo hoje, como elas deverão proceder em relação à NFC? Bom, as empresas que estão abrindo hoje, que seriam obrigadas a ter a impressora fiscal, elas terão que, ao invés de ter a impressora fiscal, terão que ter já a NFC. Né? Então, não compensa comprar uma impressora fiscal, nem as empresas que têm a impressora fiscal no estoque estão vendendo essas impressoras. Por quê? Vai vender para funcionar muito pouco tempo. Então, o ideal é que estas empresas já optem por utilizarem a NFC logo de cara. Bacana. Evitando assim um gasto desnecessário, já começando dentro dos padrões. Exatamente. Marcelo, quanto às empresas que estão abrindo hoje, como que elas devem proceder com relação à NFC? As empresas que estão abrindo hoje, que deveriam colocar uma impressora fiscal, não tem outra opção. Ele já tem que entrar com a NFC. O Estado não está liberando mais inicialização de impressora fiscal para quem não tem nenhuma impressora fiscal já registrada em seu nome. Okay. E quanto às empresas que já utilizam a impressora fiscal? Como será essa mudança, essa alteração para NFC? Essa mudança para empresas que usam a impressora fiscal para virar para a NFC, ele tem um prazo conforme regulamento. Hoje estão entrando, agora dia 1º de abril, os postos de combustível e as maiores empresas do segmento varejista. São as empresas com um faturamento maior. São as grandes redes de supermercado, as grandes redes de postos de combustível, grandes redes de farmácias.
E depois entrarão as empresas por ordem decrescente do faturamento maior para o menor. Isso vai até fevereiro do ano que vem. Em resumo, em fevereiro do ano que vem, todas as empresas que hoje usam a impressora fiscal terão que usar a NFC. As empresas menores, que possuem menores faturamentos, elas já podem se antecipar a essa mudança? Sim, elas podem requisitar, solicitar ao Estado a entrada antes do seu prazo, né? Levando em consideração que a NFC também trará vantagens, seria interessante fazer essa antecipação. Um exemplo, uma empresa que estragou a impressora fiscal, ele tem a opção de consertar a impressora ou já entrar na NFC. Né? Seria melhor, nesse caso, entrar com a NFC. Com certeza. Marcelo, tanto as empresas que já estão utilizando o sistema fiscal, quanto as que estão iniciando agora os seus trabalhos, quais são os requisitos necessários para essa implantação, para esse novo sistema que é o NFC? Bom, para as empresas que hoje já usam a impressora fiscal, né? E para as novas empresas que pretendem usar a NFC, o procedimento é o mesmo. O contador vai solicitar através do CIARE, que é um software dele de conversa com o Estado, ele vai solicitar a adesão do cliente dele à NFC. Primeiro, eles vão entrar com um ambiente de homologação, e depois de tudo testadinho, vira para o ambiente de produção e está funcionando a NFC. Marcelo, tanto as empresas que já utilizam o sistema de cupom fiscal, quanto as que estão iniciando agora suas atividades, quais são os requisitos, o passo a passo para essa adequação à NFC? Bom, ele precisa ter o computador, o software habilitado para a emissão da NFC, e uma impressora não fiscal para imprimir o DANF. Tendo essas três coisas, ele precisa solicitar ao seu contador que libere, que peça o ambiente de homologação, que o contador ele vai ter esse ambiente através do CIARE, já tem um acesso no sistema que o contador faz isso. Então, o contador solicita ao Estado uma homologação. E depois de um dia de testado essa homologação, o Estado já coloca essa empresa em ambiente de produção. Simples assim. Então, estando tudo ok, de um dia para o outro, já estaria funcionando tudo normalmente, Sim. sem nenhuma ocorrência, com Sim, tranquilidade. Exatamente. Marcelo, quais são os prazos para a regulamentação da NFC? Bom, as empresas elas têm o prazo para implementação conforme um cronograma que o Estado colocou. Né? São as empresas novas, elas que abriram uma nova empresa agora, elas precisam colocar já. As empresas com faturamento acima de 100 milhões ano e todos os postos de combustível sem nenhum critério de faturamento são obrigados dia 1º de abril. Depois, dia 1º de julho, são aquelas empresas com faturamento maior que 15 milhões. Depois entrarão as empresas com 4 milhões e meio de faturamento, que será obrigado dia 1º de outubro. E 1º de fevereiro de 2020, todas as outras empresas já terão que estar com a nota fiscal eletrônica funcionando. Nota fiscal do consumidor eletrônico funcionando. Como o Estado vai tratar essas informações da NFC? Bom, a NFC funcionará exatamente como a NFE funciona hoje. Hoje, o contribuinte, a empresa emitente, ela vai montar essa nota, né? O que seria o rascunho dessa nota, transmite para o Estado aprova ou não essa nota e devolve para a empresa emitente.
né, para o supermercado, por exemplo, né, e somente depois de aprovado que é autorizado a impressão. E depois de impressa essa nota, depois de aprovada essa nota, ela pode ser cancelada. E se o sistema estiver com falha, a empresa emitente, o supermercado, ela pode emitir uma nota fiscal de consumidor eletrônica em modo de contingência. Ou seja, o sistema não funcionou, a empresa não para. Depois que tiver o processo, o sistema se restabelecer, a empresa, o supermercado, por exemplo, vai e faz a regularização. Isso para o contribuinte passa a ser invisível. Quanto à NFCE, como o Estado vai tratar essas informações? Bom, o Estado vai tratar exatamente como se trata hoje a nota fiscal eletrônica. O contribuinte ou supermercado, ele vai fazer, vamos chamar de rascunho do que será essa nota, vai enviar para o portal do Estado e o Estado aprovando, e aí sim ele devolve o cupom, a nota fiscal do consumidor eletrônica, para que seja impresso e entregue ao contribuinte, ao consumidor final. Caso o sistema, o site, a internet não esteja no ar, o processo digital não esteja no ar, a empresa ela pode fazer essa emissão em contingência, para que depois, quando o sistema se restabelecer, a empresa emitente, o supermercado, regulariza a situação. Para o consumidor final, para nós que vamos no supermercado, isso é tudo invisível. Basicamente, vai continuar os mesmos padrões. Exatamente. Marcelo, com relação à NFCE, como o Estado vai tratar essas informações? As informações da NFC serão tratadas exatamente como hoje é a NFE. Não muda nada. Nós contribuintes, nós usuários, consumidores finais, chegamos no supermercado, fazemos a nossa compra e passamos no caixa. Quando saímos, levamos o DANF. Mas o sistema do supermercado, ele pode fazer a transmissão a cada cupom, a cada nota fiscal eletrônica para o Estado e pedir uma autorização, ou pode acumular isso daí em vários cupons, em várias notas fiscais eletrônicas, para que coloque essas notas para que o Estado libere. Mas nós entramos, resumo, entramos no supermercado, tiramos o DANF com o QR Code e vamos embora. Pode ser que se imediatamente eu usar para fazer a leitura desse QR Code, o Estado ainda não tenha a nota fiscal eletrônica, porque o supermercado ainda não transmitiu, onde o supermercado tem um prazo de até 24 horas para fazer essa transmissão. Ok, então o consumidor final é necessário que ele aguarde aí um prazo de 24 horas. Sim, é o prazo da legislação. Okay. Marcelo, caso a empresa, o supermercado, precise cancelar esse cupom, como ela vai proceder? É possível esse cancelamento? Sim, é possível. Como toda nota fiscal só pode ser cancelada se não houve a efetiva operação, se o consumidor final não levou a mercadoria. Somente nesse quesito que ele pode, nessa situação que ele pode cancelar. Que ele vai entrar com uma solicitação dentro de um prazo. O cancelamento ele pode ser normal, que é até 24 horas, aquele cupom, aquela nota fiscal do consumidor eletrônico que foi emitido naquele dia pode ser cancelada. Se precisar no dia seguinte ou um prazo maior, aí ele precisa solicitar que o contador peça esse cancelamento. Okay. Marcelo, para os exemplos de supermercados que tem mais de um caixa e apenas uma impressora fiscal estrague, eu posso realizar a troca somente daquela ou eu tenho que realizar para todos os outros caixas?
se o supermercado tem mais que um caixa com impressora fiscal e estraga uma impressora fiscal, ele pode virar para a NFC somente essa impressora fiscal, em substituição a essa impressora que estragou. É lógico que dentro do prazo que a Receita lhe dá para fazer a implementação total da NFC. Então, se ele tem até o dia 1º de julho para fazer a implementação total, ele, antes do dia 1º de julho, ele pode fazer a troca somente daquela que estragou. Pode ocorrer de modo gradativo essa troca? Pode ocorrer. Marcelo, a NFCE, ela pode ser usada para venda a domicílio? Sim, é o caso do delivery. Com o detalhe que ela precisa ser emitida, o DANF, ou melhor, o entregador tem que ir com o DANF com o nome do consumidor identificado. Então, se eu, do meu supermercado, estou entregando para você, Marília, lá no DANF tem que estar que é Marília que vai receber essa mercadoria. Só esse detalhe que diferencia se você vier comprar no meu estabelecimento. Eu não preciso identificar o seu nome. Ok. Então, o único detalhe é o nome Exatamente. do consumidor. Marcelo, quanto à identificação do consumidor no cupom, em quais casos é obrigatória essa identificação? Bom, no caso de entrega delivery, precisa ter as informações que vão ser impressas e vão constar na NFC, serão nome, endereço, CEP e CPF ou CNPJ, caso o contribuinte solicite. Em resumo, nos casos de delivery, nos casos onde o contribuinte solicitar, nos casos das vendas acima de R$10.000, esses casos são obrigatoriamente, a empresa precisa obrigatoriamente identificar o contribuinte. Marcelo, para o caso da minha adesão à NFC, eu posso deixar de adotá-la, desistir dessa solicitação? Não. A partir do momento que você optou por ser obrigado ou de uma forma voluntária você quis implementar a NFC, você não tem volta. Você está obrigado a usar a NFC. Marcelo, para os casos de falta de luz ou de internet, como eu vou concluir esse processo de emissão da NFC? Eu posso emiti-la? Sim. Se faltar energia e você não tiver computador alimentado, você vai ter um problema. Então vamos partir do princípio que você tenha que ter algum dispositivo que o seu software funcione lá dentro. Os softwares podem ser até dentro do seu celular ou dentro do seu notebook, né? Para que você possa fazer a emissão em contingência. Isso significa que, vamos imaginar que o Estado não está funcionando, o Estado não está respondendo. Então eu posso fazer a emissão dessa NFC em contingência, né? Mas o recomendado é que você tenha um no-break para segurar o computador e a impressora. Se faltar internet, não tem problema, ele vai fazer a emissão da mesma forma. Marcelo, para os casos ou do Estado estar sem o sistema operante ou se eu estiver sem internet, como eu vou proceder com a NFC? Você vai poder emitir a NFC em modo de contingência, exatamente como funciona hoje com a NFE. Então não preciso ter, se eu não tenho internet ou o Estado estar inoperante, eu não paro o meu estabelecimento. Depois que eu conseguir reestabelecer a internet, a conexão com o sistema do Estado, eu faço a transmissão e vida que segue. Ok. Marcelo, para os casos de falta de energia, como eu devo proceder quanto à NFC? Bom, hoje, como existe em todos os estabelecimentos, é praticamente obrigatório ter um no-break.
né? Porque mesmo com um pico de energia você fica com tudo parado. Então é preciso ter alguma forma de funcionar o software, que pode ser dentro de um tablet, dentro do celular, dentro do notebook, para fazer a emissão da NFC em modo de contingência. Né? Então eu posso emitir, eu tenho que funcionar o meu software. Esse meu software pode funcionar dentro do meu computador com o no-break, dentro do meu notebook, que tem a bateria própria, ou dentro do meu smartphone ou tablet. Dessas três formas eu consigo fazer a emissão da NFC. Legal. Então nós precisamos estar sempre resguardados de alguma forma. Exatamente. Marcelo, qual tipo de papel eu devo imprimir? A minha DANF ou a minha NFC? Primeiro, o papel, qualquer tipo de papel. Esse papel não precisa ser ter o ato COTEP como tem hoje as bobinas que imprimem cupom fiscal. Então, qualquer tipo de papel. Agora, não é qualquer tipo de impressora. Você pode emitir numa impressora térmica ou numa impressora a laser. Ok? Então, a impressão, por quê? A impressão, melhor falar o que não é possível, uma matricial. Por quê? Porque a matricial não imprime o QR Code. Ok? Ok. Marcelo, qual a segurança do cliente em relação à DANF? Bom, a DANF, ela é um papel impresso que é uma representação da nota fiscal do consumidor eletrônico que está na nuvem, que pode ser acessada, que ela é identificada através do QR Code que está impresso nela e pelo código do contribuinte que está no estado. Então, o consumidor ele tem essa segurança, né? Ele não precisa ir embora preocupado. Será que o estabelecimento fez o que deveria fazer? Você tem a prova. E se caso alguma coisa errada, o estabelecimento que emitiu essa DANF que vai ser responsabilizado por isso. Ok. Quais obrigações acessórias eu vou estar dispensando com a adesão da NFC? Bom, basicamente, ou melhor, todas as obrigações acessórias que hoje você está sujeita pelo fato de ter uma impressora fiscal, que são: você adquire uma impressora fiscal, você não pode usar se não for autorizado. Então, você não precisa pedir autorização para usar uma impressora. Depois, a leitura X e redução Z, que são impressas na impressora fiscal, você não será mais obrigado a ter, né? E os mapas resumo, tudo que seja referente à impressora fiscal está abolido, né? Você não precisa pedir para usar a impressora, você não precisa ter nenhum relatório gerencial saindo da impressora. Marcelo, como as empresas vão proceder caso elas precisem de algum suporte em relação à NFC? Bom, primeiro identificar qual é o problema. O ideal é que a empresa procure o seu fornecedor de software, porque o seu fornecedor de software que deverá identificar se o problema é do software ou se esse problema é do Estado. Mas o Estado também tem um canal de acesso para que as empresas consultem se está operante ou não. E existe algum emissor que de alguma forma seja gratuita a emissão da NFC? Não, não existe. Não, como aconteceu na NFE, na NFC não existe nenhum software gratuito do Estado ou qualquer órgão para fazer isso gratuitamente. Marcelo, quais são as vantagens com a NFC? Bom, desburocratizou todo o processo que hoje é utilizado com a NFC. Então, ele não precisa pedir autorização para ter o equipamento.
para consertar o equipamento, ele não precisa ter um papel homologado pelo COTEP, ele não precisa guardar esse papel, ele não precisa guardar o equipamento que estragou, que cessou a vida do equipamento. Ou seja, pega a impressora, o papel e a memória, e tudo que envolve hoje a impressora fiscal está extinto. Ele vai utilizar apenas o meio eletrônico, ele só vai estar tudo informatizado, vai estar tudo em arquivos. Então, com a implementação da NFC, elimina-se várias obrigações acessórias e problemas e começa somente com a forma digital do negócio.